Abra sua Bíblia em Mateus. Aliás, já é o terceiro domingo que eu prego no livro de Mateus. Vocês já repararam? Não tem nenhum motivo especial para isso. Foi a palavra que Deus deu. Mateus capítulo 9. Versículo 13. Mateus 9, 13. Olha o que diz aí, somente esse versículo. Ide, porém, e aprendei o que significa. O que está escrito na sua Bíblia? Misericórdia quero, não sacrifício. Não é isso que está escrito aí? Se tiver uma outra versão, está dizendo a mesma coisa. Misericórdia quero, não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pula 2 páginas na sua Bíblia, em Mateus capítulo 12. Versículo 7. Olha o que diz aí. Mas se vós soubesses o que significa, o que está escrito? Misericórdia quero, não sacrifício. Vamos repetir. Eu vou falar, depois você repete. Misericórdia quero, não sacrifício. Vocês. 2 versículos idênticos em passagens distintas. Jesus falando com pessoas distintas, separadas em outras áreas diferentes, em outros locais diferentes, dizendo a mesma coisa. Se a gente voltar um pouquinho, lá em Isaías capítulo 1, eu queria que você abrisse também, porque eu quero que essa palavra fique gravada com você. Eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida, e pode ser até que ela coloque você em crise. Ô pastor, eu vim para a sua igreja para entrar em crise? Quem sabe? Mas que não seja eu o motivo da sua crise, mas a palavra de Deus. Se ela te colocar em crise, fique tranquilo, Deus te tira da crise. Ele não te coloca em crise para você ficar na crise. Ele te coloca na crise, confronta aquilo que muitas vezes é uma fortaleza dentro de nós, para depois ele fazer a vontade dele e nos ensinar. Isaías capítulo 1, versículo 11. Centenas e centenas de anos antes de Jesus falar aquilo ali, Isaías falou a mesma coisa, com outras palavras. Olha o que Deus diz para o seu povo, chamado povo de Israel aqui, no Antigo Testamento. Seu povo, seus escolhidos. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem cordeiros, nem bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar nos meus átrios. Não tragas mais ofertas debalde, ofertas em vão. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Não basta querer, é preciso ouvir, e dar ouvido é muito mais do que escutar. Eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre o seguinte tema: o que importa no final? O que importa no final? Você já parou para pensar? É uma pergunta para o irmão que está do seu lado então. O que importa no final? No final de tudo, o que importa? Você já parou para pensar? Que um dia Deus vai requerer de nós tudo aquilo de como nós passamos aqui nessa terra, crendo você ou não, um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus para prestar contas de tudo aquilo que aqui na terra nós vivemos. Essas passagens falam sobre como é que eu vou dizer, a forma de Deus estar recebendo aquilo que o povo estava oferecendo. Deus já estava cansado, Deus já estava farto de religiosidade. Trazer por uma palavra atual, essa palavra não tem na Bíblia, mas se você parar para refletir, você vai entender o que é religiosidade. À luz do que nós lemos, é exatamente isso, a religiosidade. É viver de aparência, viver para o outro ver aquilo que eu sou. Eu ser para mostrar para alguém, mas na verdade eu não sou aquilo que eu estou mostrando. É como se fosse uma fantasia, como se fosse uma máscara que eu coloco só para que as pessoas vejam aquilo que eu quero que elas vejam. Bom, não foi diferente com relação ao povo judeu. A gente vai relembrar um pouquinho da história de Jesus aqui. Algumas passagens, os fariseus estavam todo o tempo fazendo o quê? Tentando Jesus. Jesus ia para um lugar, os fariseus, os saduceus estavam indo ali. Qual era a intenção deles? Aprender com o mestre? Não. A intenção deles era questionar tudo aquilo que Jesus falava. Agora Jesus veio para fazer o quê? Jesus veio para anunciar o evangelho da paz. Jesus veio anunciar as boas novas de salvação. Nesse bojo, Jesus estava dizendo: eu vim para libertar vocês. E ele falou isso várias vezes: eu vim libertar os cativos. Cativo de quê? Se o povo já conhecia Deus. Não é uma coisa que parece redundante? Um povo que conhece Deus está cativo. E Jesus vem para libertar os cativos. Mas do que é que eles estavam cativos? Só do pecado? Você acha que era só do pecado? Ah, eu não creio que era só do pecado. Aqueles religiosos todos da época cumpriam todos os rituais e todas as formas e maneiras de cultuar, até tinha jeito até para pegar no garfo, como é que tinha que comer, para tudo tinha um preceito, para tudo tinha uma ordem, para tudo tinha um mandamento. A religião dizia isso, como é que eles tinham que fazer. Mas a religião não ensinava como é que eles tinham que ser. É diferente. Eu vejo que os anos se passaram, os séculos se passaram, milênios se passaram, e a coisa parece que não mudou. Mudou só de nome. Mudou talvez o formato do local onde se reúne, o formato das pessoas. A forma de religiosidade mudou, mas a religiosidade continua impregnada na cabeça da maioria do povo. Não só do povo de Deus, não só do povo que não é de Deus ou que é de outra religião, mas principalmente do povo chamado povo de Deus. Onde é que está o povo de Deus? Aquilo que a gente costuma dizer, né? A gente sabe que o povo de Deus é todo aquele escolhido de Deus, não só os que estão dentro da igreja. Mas isso é um outro assunto. À luz do que nós vivemos hoje, onde é que está o povo de Deus? Dentro das igrejas evangélicas. É o que nós normalmente pensamos. Quando você fala, o povo de Deus está onde? Dentro das igrejas. Bom, esse povo que é escolhido de Deus, que é chamado povo de Deus, tem estado muito mais distante de Deus. E eu diria que, à luz dessa pergunta, o que importa no final, eles estão muito mais perdidos dentro da casa do que deveria ser a casa de Deus. E se nós nos arremetermos a Apocalipse, a gente vai ver que tem uma das igrejas lá, que perfiguram as igrejas modernas também, profeticamente, que Jesus está à porta. E ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. A gente toma muito esse versículo e acha que esse versículo é só para aquele que não crê em Jesus como Salvador.
Então Jesus está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada na sua vida. Sim, é aplicável também dessa forma. Mas literalmente o texto ali está dizendo de uma igreja. Jesus estava à porta da igreja, batendo. Ô, tem alguém aí dentro? Dá para alguém abrir aqui para eu entrar na minha igreja? A igreja é minha, vocês tomaram conta da minha igreja. Eu estou do lado de fora, vocês me botaram para fora da igreja, estou fazendo tudo que vocês querem aí dentro. Estou representando com as minhas palavras aqui. Vê se dá para você imaginar essa cena, lá no Apocalipse eu imagino. Não, claro, dessa forma cômica, como eu estou expressando para vocês, mas Jesus batendo a porta da igreja que deveria ser dele. Portanto, o dono da igreja foi colocado para fora da sua própria casa, para que aqueles que estavam lá dentro fizessem aquilo que eles quisessem. Nome disso, religiosidade. Jesus não compactua com a religiosidade. Falar sobre isso é algo difícil, muito difícil, e eu confesso, irmãos, que eu relutei. Mas quando Deus orienta para a gente falar, a gente tem que falar independente do que vão gostar ou não. Se você parar para pensar, Jesus foi morto por causa de quê mesmo? Porque ele ensinava o amor? Ou foi por causa da religiosidade daquele povo, que não conseguiu entender o que era liberdade? Não conseguiu entender o que era ser livre. Para muitos, eu pregar de calça jeans aqui é um escândalo. Talvez para você que está me vendo aqui não. Mas para muitos, isso aqui é um escândalo. O pastor pregando de manga dobrada, sem gravata, ele é um herege. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Da onde tiraram isso então? Da religião. A religião mata. Jesus não, Jesus liberta. Jesus transforma e edifica. A religião aprisiona. Enquanto Jesus veio para mostrar ao povo a liberdade, a religião queria manter o povo preso. Os fariseus, os saduceus, toda aquela turma que vivia tentando Jesus o tempo inteiro, eles queriam se manter ou manter o povo na escravidão da religião. Jesus vem anunciar a liberdade. E eles dizem, não, nós queremos continuar aqui. Escravo dos preceitos, escravos das maneiras, escravo de tudo isso. Porque a gente crê que isso aqui é fazer a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? A gente pensa que obra de Deus é aquilo que a gente realiza dentro da igreja. Estou fazendo a obra de Deus, vim ao culto no domingo. Estou fazendo a obra de Deus, eu opero o som da igreja. Estou fazendo a obra de Deus, eu varri a igreja hoje de tarde. Isso não é obra de Deus, isso é obra da igreja eclesiástica. Obra de Deus transcende a tudo isso. E a gente pensa que porque isso é obra de Deus, a gente se enche de atividades na igreja, se enche de afazeres na igreja, nas igrejas, não só numa igreja, mas nas igrejas evangélicas em geral, e a gente acha que porque a gente está fazendo muito, ou seja, trabalhando muito em prol daquela obra eclesiástica local, a gente acha que está fazendo a vontade de Deus. Quem sabe Deus está do lado de fora da igreja, batendo na porta e dizendo, alguém deixa eu entrar, por favor. Eu estou querendo ensinar a vocês o que é ser livre. Liberdade não tem nada a ver com isso. Às vezes nós olhamos para um irmão, e isso acontece muito, eu vou ter que falar, apesar de, se tiver algum irmão pentecostal, com todo respeito eu vou falar o que eu vou falar aqui, mas a gente olha para um irmão com a unha pintada, para a irmã, né, com a unha pintada, e diz assim, a irmã está em pecado, ela pintou a unha. Vocês já viram isso? A irmã está em pecado, botou um piercing. O irmão está em pecado, botou um brinquinho na orelha. E a gente vai julgando todo mundo, a gente vai apontando o dedo em todo mundo. Bom, Jesus não disse que pintar a unha é pecado, a Bíblia não dá respaldo para isso em lugar nenhum, mas diz que julgar é pecado. Jesus disse para a gente julgar a si mesmo. Olhar para dentro de si. Antes de você olhar para o teu irmão, olha para si. Se você conseguir olhar para si e esquecer o teu irmão, você está começando a crescer na sua espiritualidade. Você está começando a encontrar-se realmente com Deus. Você está começando a descobrir a vontade de Deus para a sua vida com certeza. Por quê? De religiosidade Deus está farto. Ele não aguenta mais, ele já vinha dizendo isso há 600 anos antes, quando o livro de Isaías foi escrito por Isaías. Aproximadamente 600 anos. Não suporto mais o ajuntamento solene. Isso aqui é um ajuntamento solene, irmãos? É. Mas se isso aqui não produzir vida na sua vida lá fora, de nada serviu. São palavras vãs. Se você entrar aqui e ouvir tudo que eu estou falando, cantar os cânticos e sair lá fora, e lá fora a sua vida continuar sendo medíocre, então isso não produziu vida em você, é só um ajuntamento solene.
quando a religiosidade está impregnada em nós, é apenas um ajuntamento solene. Nós buscamos não viver de forma religiosa e ser livres. Quer ver? Algumas religiões, vamos dizer assim, igrejas evangélicas mais conservadoras, é proibido cortar o cabelo. A mulher. O homem não pode ter cabelo comprido. Tem uma série de coisas. Não pode usar calça. A mulher tem que usar saião. Tem um monte de preceitos, não é assim, irmãos? Respeito a visão de qualquer um que pense dessa forma. Mas biblicamente eu não encontro respaldo. Biblicamente eu vejo que um monte de gente que estava, e eu tenho vários amigos, e eu tenho um amigo que ele confessou a mim, não vou citar o nome, porque a gente grava os cultos, e isso pode chegar em outros lugares, que ele falou: Sidney, eu não via a hora de completar 15, 16 anos e poder sair sozinho de casa. Porque aí eu dizia para o meu pai e para minha mãe que eu ia para outra igreja, e a outra igreja eu me sentia melhor, porque eu podia ir sem botar terno e gravata. Um garoto de 15 anos. Hoje ele tem a minha idade. 43. Naquela época, a religião o empurrou para fora da igreja, porque ele não suportava usar terno e gravata. E os pais, porque ensinaram aos pais que era certo que o varão tinha que estar na casa de Deus apresentado, bem apresentado, e para estar bem apresentado ele tinha que usar terno e gravata, e aquele jovem saiu da igreja para voltar a alguns anos atrás, pela misericórdia de Deus, através da minha instrumentalidade. Quantos anos ele passou longe da presença de Deus? A vida o levou. Por quê? Por causa da religião. A religião quase o mata. A religiosidade quase o matou. E se você parar para pensar, foram os religiosos, por causa da tradição, que mataram Jesus. Foram eles que levaram Jesus ao Calvário. Não foi por causa do amor que Jesus pregava. Não foi por causa das curas que Jesus fazia. Não foi por causa dos endemoniados que foram libertos, não. Foi por causa da religião, que não conseguia aceitar a liberdade. Portanto, eu lhe digo, é pior você se libertar da religião que está impregnada na sua cabeça do que do pecado. Libertar-se do pecado, eu digo, é mais fácil. Ô pastor, tem certeza absoluta? O pecado, você confessa Jesus como Salvador, ele pega o seu pecado, limpa você, lança no mar do esquecimento, como nós acabamos de ler, ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, sejam muito negros, ele purifica você e coloca você como a branca neve. E a religião? A religião, ela fica aqui, ó, como uma fortaleza na sua mente. E aí, você que foi, desculpem a palavra, mas não tem outra, adestrado a não pintar unha, porque isso é adestramento, não é ensinamento. Você que foi adestrado a não pintar unha, quando você entende que Jesus não tem nada a ver com esse negócio, que Jesus não ensinou isso na palavra, que isso não tem respaldo bíblico nenhum, aí você, entendido disso, agora eu vou pintar unha. Aí quando você vai pintar unha, você acha que está pecando. É verdade ou não é? Eu estou falando do pintar unha, mas cada um sabe aquilo que aconteceu e que você vai fazer, e porque foi ensinado desde pequeno, aliás, adestrado desde pequeno a não fazer, porque aquilo ali é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Aí você, quando entende que aquilo não é pecado, então eu vou fazer. Quando você vai fazer, você fica com dor na consciência. Pô, então esse negócio deve ser pecado, que eu estou com dor na consciência, né? Tem um monte de gente que fala isso, vocês já ouviram isso, né? Conceito de pecado, para mim, Deus tem me dado uma mensagem, eu não vou pregá-la agora, provavelmente domingo que vem, sobre o conceito de pecado na visão de Deus. Pensa comigo, pecado, à luz da Bíblia, gera sempre alguma consequência. Sim ou não? Sempre, 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 sempre. Por isso Deus diz para você não pecar. Porque Ele te ama e porque Ele sabe que você, com o pecado, vai gerar uma consequência. Ele não quer ver você nem eu sofrermos. E aí Ele diz, não peque. Não peque porque esse pecado vai te trazer uma consequência. Vamos lá. Qual é a consequência que existe de pintar unha? Eu estou batendo nessa tecla porque é mais simples dos irmãos entenderem. Qual é a consequência que existe de você cortar o cabelo? Qual é a consequência que existe de você pintar o cabelo? De louro, de preto, de branco, da cor que você quiser, roxo, amarelo. Cada um usa o cabelo da cor que quer. É pecado? Qual é a consequência disso?
Não tem consequência, irmãos. Se não tem consequência, de onde é que está o pecado? Na minha cabeça. Na fortaleza da religião que colocou na minha cabeça que o modelo de santidade tem que ser esse aqui. Qual é o modelo de santidade? Vamos desenhar um bonequinho. O bonequinho de santidade, à luz da Igreja Evangélica Brasileira. Vamos colocar aqui do lado. Primeiro a gente tem que colocar o quê? Para ele ser santo e mostrar a santidade para os outros. Um terno. Um terno fica bonito para mostrar a santidade. Um terno. O que mais? Uma Bíblia debaixo do braço. Bem grande. A minha é média. A minha é média. Tô bem. Daquelas bem grandes assim. O que mais? O sapato bem polido. Bem polido. O paletó do terno tem que ter a abotoadura. Né? E a gravata tem que ter o prendedor. Senão não está completo. É uma brincadeira, os irmãos estão entendendo. A gente está desenhando um bonequinho santo. Mas esse bonequinho santo, que aparece diante de todos nós, como sinônimo de santidade, chega em casa, fala palavras ofensivas para a esposa. Trata o filho pior do que trata o cachorro. Esse é o santo. Santo para quem? Para nós mesmos. E para Deus? Deus não trata com esse santo. Deus trata com aquilo que nós somos em essência. Deus não trata com aparência. Talvez você e eu tratemos os outros com aparência, mas Deus não. Deus não está olhando para a roupa, Deus não está olhando para a cor de cabelo, Deus está olhando para o coração. Deus trata conosco em essência. Por isso que ele disse lá em Isaías, do que nós lemos, você não precisa abrir de novo, eu vou ler. Estou farto de quê? De que Deus está farto, irmãos? Está aqui, ó. Ele está farto de sacrifícios. Está farto de guardar o sábado. Está farto de iniquidade. Está farto de pecado. Está farto de mãos cheias de sangue. Ou seja, pessoas que não estão nem aí para o seu próximo. Aí a gente ora e Deus não ouve. Não ouve por quê? Porque a gente é um na igreja e fora da igreja a gente é outro. Aí aqueles que estão de fora, e quem sabe tem alguns aqui que não são membros de nenhuma igreja, hoje a igreja está cheia de convidados, e quem sabe você olha lá de fora e reluta em entrar dentro de uma igreja evangélica. Você talvez quando não era crente, quando não tinha se convertido ainda, olhava de fora e falava assim, eu não quero entrar ali não, aquele pessoal parece de outro planeta. Não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Bom, a lista do não pode, a gente já sabe o que o crente não pode, porque a religião evangélica ditou essas regras durante séculos na nossa sociedade brasileira. Agora, o que o crente tem que fazer? Isso ninguém sabe. O que não pode, todo mundo sabe. Não pode usar calça comprida, não pode pintar o unha, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode. Tem uma lista do não pode, não tem? E o que o crente pode? O que o crente tem que fazer? Qual é o papel do servo de Deus, aquele que conhece a luz? É o que Isaías está dizendo aqui, no versículo 14. Aprendei a fazer o bem. Meu povo, vocês são meu povo, mas a despeito de ser o meu povo, ainda não aprenderam a fazer o bem. Aprenda a fazer o bem, e para fazer o bem é preciso ser em essência. Não é preciso fazer, realizar a parte física da obra, entre aspas, do Senhor, que a gente chama de obra do Senhor, que é a obra eclesiástica da igreja institucionalizada que a gente tem quase que em totalidade nos dias atuais. Ele está dizendo, fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido. Até aqui não falou nada de igreja, não tem nenhuma obra de igreja aqui. Tudo ser humano, de um para com o outro. Fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Tudo isso é preciso ser. Não é preciso estar enfurnado, vamos dizer assim, dentro de uma igreja. A nossa igreja tem 2 cultos por semana. Um quarto e um domingo. Não tem nem culto domingo de manhã. Um domingo à noite, um quarta-feira. E eu estava pensando se eu ia tirar o culto de quarta-feira. Mas Deus direcionou para não tirar. Até o momento foi o que Deus falou. Então vamos continuar com os cultos de quarta-feira. Só que tem igreja, você deve conhecer um montão assim. Segunda de manhã tem culto, segunda de tarde, segunda de noite. Terça de manhã, de tarde, de noite. Aí quarta é culto de oração, aprende estudo bíblico. Aí quinta de manhã, de tarde, de noite. Sexta de manhã, de tarde, de noite. Sábado tem uma vigília de sexta para sábado.
E aí o camarada não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para si mesmo, só tem tempo para aquela vida eclesiástica, achando que aquilo ali é a obra de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas quando sai lá fora não consegue abençoar ninguém. A vida dele como sal, como Jesus disse que nós somos, não salga ninguém. A luz que existe nele é só para ele. Não ilumina a vida de ninguém. Só tem brilho próprio, só para ele. Não representa nada para ninguém. Que evangelho é esse, irmãos? Será que essa é a vontade de Deus na sua e na minha vida? Claro que não. Qual é a vontade de Deus então? O que importa no final? Algumas coisas a gente vai prestar conta a Deus depois que a gente passar essa vida. O que não importa, vamos dizer aqui, o ativismo. O ativismo não é importante. O que é ativismo? Atividade, 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 atividade. Igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí o camarada fica sufocado, não aguenta, daqui a pouco está fora. Está fora da presença de Deus, porque não aguentou. Por quê? Porque ao invés de viver o amor de Deus no caminho, o amor tem que ser vivido no caminho. O evangelho é para ser vivido na caminhada. Você caminha onde? Dentro da igreja? Não, não é. O lugar onde você mais caminha não é dentro da igreja. O lugar onde você mais caminha é na sua casa. O lugar onde você mais caminha é no seu trabalho, na sua escola, na rua, no comércio, onde você passa. É lá que você caminha mais, não é? Não é dentro da igreja. E onde é que o evangelho tem que ser vivido? No caminho. Abençoando a quem? O meu próximo. Evangelho é uns aos outros, é abençoar o próximo. A quem? Ao próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu desejo para mim, como você orou aqui, desejo para o seu próximo. Se eu gostaria de ter, então eu vou compartilhar com o meu próximo. Eu não vou deixar o meu próximo com fome se eu tenho 2 pães. E eu só vou comer um pão e o outro vai estragar. E no dia seguinte eu vou jogar no lixo. Porque eu não compartilhei, porque eu quero muito para mim e nada para o próximo. A gente tem vivido um evangelho, na maioria das vezes, egoísta. Que não olha para o lado, só olha para si mesmo. Isso não é evangelho de Cristo. Esse evangelho que tem sido vivido na grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil não é o evangelho que Jesus ensinou. Não é. É uma religião evangélica. Isso sim. Aonde as pessoas vão como consumidores para poder tirar alguma coisa da prateleira do supermercado de Deus. Vamos dizer assim, numa linguagem figurada. O que você precisa? Não, eu preciso de um carro novo. Então eu vou lá, vou dar uma oferta especial de amor, que de amor não tem nada, só de interesse, e eu vou dar essa oferta porque aquele camarada que está à frente, que se diz pastor, que se diz bispo, apóstolo, patriarca, pai apóstolo, agora tem tudo, né? Tudo que você imaginar tem agora. Os caras querem ser cada vez... se alguém virou apóstolo, o outro quer ser patriarca para não estar abaixo, nem no mesmo nível, está acima. Virou uma coisa doida demais. Mas a Bíblia diz que Deus não trabalha com maioria, trabalha com minoria. E aqueles que não se corromperam, estão entendendo essa palavra e estão dizendo é benção. Aqueles que têm a fortaleza da religião talvez saiam daqui escandalizados. Pastor, está falando muita bobagem. Mas se você parar para refletir naquilo que está sendo dito, você vai entender que a vontade de Deus e o que Jesus veio ensinar foi exatamente isso. Tira a religião do meio de vocês e vivam aquilo que eu estou ensinando. Liberdade e amor ao próximo. Você não precisa, não importa para você o ativismo, não importa o que eu realizo. A obra, como eu falei, de Deus, realizações. Por que realizações não importam, pastor? Se eu não realizar, como é que eu vou mostrar as coisas que eu gosto de fazer para Deus então? Bom, pensa comigo. Tem um versículo na Bíblia, a gente não vai ler agora, que quando chegar diante do trono de Deus, que todos nós vamos nos prostrar lá, crendo você ou não, um dia nós vamos estar de joelhos dobrados lá, todos da terra, pode ser o mais poderoso e o menor, pode ser o que cata lixo na rua e o presidente da maior nação mundial, não interessa, para Deus todo mundo é igual, Deus ama todos iguais e vai julgar todos iguais, todos vão estar de joelhos dobrados diante do Senhor. E nesse dia vão ter aqueles lá, né, que vão dizer assim, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fiz milagres, realizei maravilhas. Como é que o senhor está dizendo que eu vou para aquele lado de lá para a tua esquerda? O que é que eles vão ouvir de Deus? De Jesus, que vai estar ali como juiz? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz milagre em teu nome. Não te conheço. Foi meu nome? Pô, bom, mas não te conheço. Como é que é seu nome? Não sei quem é você.
Você nunca teve parte comigo. Você realizou em meu nome, mas nunca teve parte comigo. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não ouviu. Para pensar comigo. Judas realizou milagres? Sim ou não? Judas Iscariotes. Sim ou não? Sim. Por quê? Teve um momento que Jesus fez uma comissão. Falou assim, ó, vocês vão de 2 em 2, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entreis em terra de samaritanos. Quando vocês forem, curai os enfermos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Judas estava no meio dos 12? Sim ou não? Então ele expulsou o demônio. Ele curou o enfermo. Não curou? E qual foi o fim de Judas? Ele foi para o céu? Ele se suicidou. Ele não suportou o seu pecado. Ele apostatou da fé. E ele deu ouvido a espíritos enganadores, como diz em Efésios 6,12. A doutrinas de demônios que levam o homem para a perdição. Judas também foi para a perdição por conta disso. Mas realizou milagres. Portanto, realizações não impressionam a Deus. Aquilo que você faz a nível de realização não impressiona a Deus. Quando chegarmos diante daquele trono grande, branco, para sermos julgados, não importa o instrumento que você tocou. Não importa o quanto eu preguei aqui. Não importa o quanto nós louvamos. Nós vamos dar conta de 2 coisas a Deus. Escreva isso. Se você conseguir gravar isso, Deus já vai abençoar tremendamente a sua vida no que você vai refletir. 2 coisas nós vamos prestar conta a Deus, básicas. O que eu sou. Deus vai perguntar, o que você foi, Sidney? Sou eu. O que você foi? Bom, eu fui. Aí eu vou dizer o que eu fui. Não, eu não estou perguntando o que você realizou, eu estou perguntando o que você foi em essência. Ou seja, para nós no presente aqui, o que eu sou é o que importa, não o que eu faço. É claro que aquilo que eu sou diretamente vai refletir naquilo que eu faço. Sim ou não? Se eu sou em essência, naturalmente isso vai refletir naquilo que eu faço no caminho. O que eu tenho que estar preocupado é com o que eu sou em essência, não em aparência. E porque se eu sou em essência, como eu sou como ser humano, Sidney, como ser humano. Quem me conhece fora do púlpito, fora do altar, sabe que eu sou como ser humano. A mesma coisa. Falo igualzinho. Se tiver que falar gíria, eu falo gíria. Gíria não é pecado. Está escrito onde que gíria é pecado? Eu não falo palavrão. Palavras de baixo calão eu não falo. Mas eu sou o Sidney. O Sidney que vocês estão vendo aqui é o Sidney que vocês veem. Se tivesse aqui ontem, vocês iam me ver jogando, levando o couro do Vinícius. Cadê o Vinícius? Não está aqui hoje. Levando o couro do Vinícius e dando um couro em Augusto também, que eu também não sou bobo, né? Levei, mas também dei um corinho bom. Também não sou fraco no ping-pong, não. O que eu sou é o que importa como ser humano. É isso que eu vou ter que dar conta a Deus. Não o que eu realizei. O que eu realizei, Deus não está preocupado. Bom, se eu sou, eu vou me afastar do pecado. Vou me afastar do pecado porque eu sou inteligente. Quer dizer que se afastar do pecado é sinônimo de inteligência, pastor? Claro que é. De sabedoria. Por quê? Porque se o pecado vai gerar uma consequência direta ou indiretamente para mim, se eu me afasto dele, eu estou sendo sábio. Porque eu não estou gerando consequências ruins para a minha própria vida. Isso, para mim, é sinônimo de buscar santidade. Quando eu me afasto do pecado e começo a olhar para o meu próximo, igual eu desejar para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim, aí isso faz muita diferença para Deus, irmãos. Você quer impressionar Deus, não precisa de usar roupa bonita, nem joias caras, nem carro do ano, para dizer que é próspero, não precisa. Nada contra, nada contra. Se Deus abençoe, e a vontade de Deus é que todos os seus filhos comam do melhor dessa terra, amém? Só que a gente não prega prosperidade, porque a prosperidade, ela vem naturalmente quando eu sou, em essência. Quando eu estou na presença de Deus, e aquilo, porque eu sou, as bênçãos vão me seguir. A Bíblia diz que as bênçãos seguem os servos de Deus, não é o servo de Deus que tem que correr atrás da bênção. A bênção nos persegue. Quando você faz a vontade de Deus, a Bíblia diz que as mãos de Deus estão cheias de bênção para derramar sobre a nossa vida. Não é uma nem duas, irmãos. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. Não tenha nenhuma dúvida disso. Não precisa de pregar prosperidade, está escrito na Bíblia desde sempre. Então, a primeira coisa que eu vou prestar conta a Deus é o que eu sou, como ser humano. Os frutos. Gálatas 5:22. Se você puder, abra comigo.
senão eu leio para você. Um versículo apenas. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há restrição. Deu para entender, irmãos, o que é ser? Ser, se eu sou o fruto do Espírito, naturalmente vai fluir de mim. Qual é o fruto do Espírito? Amor, longanimidade, paz, alegria. Tudo isso vai fluir. E nada disso tem a ver com a realização da obra eclesiástica, com a direção do culto, ou com o louvor que foi cantado. Nada, nada, nada. Esse fruto vai fluir de mim e vai me fazer chegar lá, para lá ser um adorador. Mas não é lá que está o meu coração. Meu coração está em Deus. E porque o meu coração está em Deus, eu frutifico porque eu sou em Deus e não porque eu faço alguma coisa como realizações. Eu sou alguém espiritual pelo fruto. A árvore se conhece mesmo pelo quê? Pelo fruto. Não é pela roupa. Eu vou contar uma experiência bem rápida. A gente estava no outro endereço lá na Henrique Pancada. Acho que eu já falei isso aqui. E eu estava de calça jeans e tênis nesse dia. Eu ia pregar de tênis para ficar mais legal. Quando é ceia eu boto uma roupinha um pouquinho melhor para ficar mais bonitinho, né? Eu estava de tênis e blusão, estava calor. Fevereiro. Aí um pastor foi convidar a nossa igreja para uma vigília que tem todo ano aqui em Rio Grande. E aí ele chegou na porta, o Jean estava comigo. Tinha mais alguém comigo, não lembro. O Jean chegou a ficar constrangido. Ele falou assim, eu queria falar com o pastor da igreja. Eu estava na porta. Eu falei, pode falar. Aí ele não conseguiu ser discreto. Ele me olhou de cima e embaixo. Ele fez assim, como quem diz isso aí que é o pastor da igreja? Esse aí que vai pregar hoje? E ele, nitidamente, eu percebi, o Jean até ficou constrangido e saiu de perto, não foi, Jean? Foi você que estava, não foi? E saiu de perto porque ele ficou constrangido com a situação. E eu peguei o cartaz e anunciei para a igreja, quem quisesse ir, né? Todo mundo é livre. Eu não fui, não sou muito de vigília, mas anunciei para a igreja. Eu estou citando isso por quê? Porque ele olhou para mim e me julgou pela minha roupa. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis, não pela roupa. É pelo fruto, não pelo cabelo. É pelo fruto, não pela maquiagem. É pelo fruto, não pela unha. Não é. É pelo fruto. E os frutos daquele que são, aqueles que buscam ser em Deus, pode ter certeza que são todos esses que eu li lá em Gálatas 5:22. Segunda coisa que você vai prestar conta a Deus. A primeira é o que você foi. A segunda é o quanto você amou. O quanto você amou vai fazer toda a diferença. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, no finalzinho diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior desses, qual é? É o amor. Portanto, no final, o que vai restar, o que Deus vai te pedir conta é o quanto você amou. O que você foi, o quanto você foi e o quanto você amou. Se eu, logicamente, eu amo, se eu sou, o resultado disso qual é? Amor. Se eu sou em essência, o resultado disso vai ser amor. Se eu amo, naturalmente eu vou compartilhar a salvação e o amor de Deus com aqueles que estão precisando da salvação e do amor de Deus. Isso é demonstrar amor. Você está vendo perdido, indo para o abismo, e você faz de tudo para impedir que ele vá para aquele abismo. Você tenta orientá-lo, você tenta ajudá-lo, você tenta mostrar que aquele caminho que ele está é um caminho de morte. Às vezes ele não entende. Aí a culpa não é nossa. A gente tenta mostrar o caminho da luz, o caminho da salvação, o caminho de Deus. Então, duas coisas você vai prestar conta a Deus. Primeira, aquilo que você foi. E a segunda, o quanto você amou. Compartilhar a salvação é amor. O que eu sou resulta no que eu amo. Grave isso. O que eu sou resulta no que eu amo. E o que eu amo resulta nos meus frutos. E pelos frutos os conhecereis. Se você quer ser, em essência, feche os seus olhos. Se você até hoje, quem sabe, está até com raiva de mim por causa dessa mensagem, porque a fortaleza da religião está impregnada na sua mente, dizendo que, apesar de você entender que Jesus libertou, precisa praticar preceitos
de qualquer religião evangélica, de qualquer denominação evangélica que seja, pode ter certeza que Deus vai requerer de você a partir de hoje. Porque de religião o mundo está farto, tem religião para todos os gostos, para todos os tipos, mas de amor o mundo está carente. Deus precisa e quer usar você. Ele precisa de você e quer usar você para ser aquilo que Ele planejou para você ser aquilo que você é no coração de Deus. E de posse disso, sendo em essência, você possa exalar amor, o amor de Deus a todos aqueles que estão buscando e não encontram. Senhor, queremos te pedir misericórdia, porque sabemos o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia. A tua palavra nos ensinou hoje que o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. Portanto, de nada adianta nos sacrificarmos pela tua obra terrena, aquilo que chamamos de obra do Senhor, mas que na verdade é uma obra da instituição chamada igreja. A tua obra verdadeira, sim, Senhor, nós temos que nos doar por amor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê condições a partir de hoje de sermos em essência. Tira de nós toda mesquinharia, tira de nós toda religiosidade. Ensina-nos a viver a liberdade que o Senhor nos ensinou, Jesus. O Senhor até hoje não cansa de nos ensinar a sermos livres de preceitos humanos, livre de imposições de homens que mais estão interessados em seus próprios deleites do que nas vidas, nas almas. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque se conseguirmos cumprir este mandamento, cumprimos tudo aquilo que o Senhor quer para nós, amando o Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos sair daqui hoje com essa palavra no nosso coração e que durante essa semana ela ecoe em nossa mente e em nosso coração, fazendo-nos refletir e vivermos a liberdade com que o Senhor nos libertou. Porque a Bíblia diz, a tua palavra, que se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluia.